aqui ó, no Monk It Happen, o nosso foco é fazer acontecer. De falar com pessoas que fazem acontecer para pessoas que vão fazer acontecer. Então agora a gente vai entrar num momento aqui que eu chamo Walk the Talk, que em português é para falar ou para fazer. Então, Mário, quero que você nos mostre a ferramenta, o processo que você tem criado com a Gini, que pode inspirar outras pessoas a pensar como aplicar IA nesse processo de inovação. Vamos falar um pouquinho sobre o processo, então. Então, bora. Bom, pessoal, para a gente não ficar numa tela e ficar demonstrando muito produto, serviço, coisas assim, acho que falar um pouco mais do para que é usado, né, e o modelo que foi a base da criação de tudo que a gente faz na Gini, a gente trouxe o processo. E acho que a comparação aqui, que é muito legal para a gente fazer, é o processo entre o que é o modelo tradicional de Design Thinking e quando a gente faz isso, por exemplo, com a Gini. E que é basicamente um modelo com mais profundidade em algumas partes em cima de inteligência artificial. Como que a gente começa tudo? Então, acho que tem duas partes aqui, que foi aqui que a gente começou fazendo uma primeira quebra, né? Tem empresa que sabe qual é o desafio que ela quer tratar e tem empresa que não sabe o que ela quer fazer ainda e está tudo bem. E foi nesse desafio inicial que a gente pegou e começou a falar assim, né? Vamos criar uma coisa chamada Gini Strategy, que é um produtinho que ataca principalmente essa entrada aqui, que é o seguinte: dado que eu tenho uma estratégia com várias iniciativazinhas, como que eu, como área de inovação, ou como área de produto, ou como uma área de marketing, eu desdobro essa estratégia em iniciativas ou projetos que vão sustentar a estratégia da organização? Então, o primeiro passo de como a gente conecta essas duas coisas que nem sempre estão tão bem amarradas. Então, aqui a gente começa, a Gini, ela faz dois processos aqui potenciais. Um é de sugerir iniciativas a partir da estratégia, como eu sustento a estratégia da organização, ou criando cenários futuros, lá na frente eu tenho um futuro que, quando eu trago esse futuro para o hoje, ele me gera uma série de iniciativas que eu deveria estar começando hoje para surfar essas tendências do futuro. Tendências observadas pela própria estratégia da organização ou pelo mar aberto. Uma tendência de um serviço, uma tendência de uma indústria que pode estar passando por um ponto cego meu e que aí é muito legal, porque esses times de inovação, marketing, produto, não só recebem da estratégia e conseguem gerar os seus processos aqui em cima, mas elas também dão um feedback para a estratégia de coisas potencialmente que a gente deveria estar cuidando. Tá, legal. Então, assim, do papo que a gente estava tendo ainda há pouco. Então, a primeira etapa é garantir que a gente vai ter uma entrada que faça Legal. sentido Para a antes de entrar estratégia da no processo. organização. Então, mais uma vez, cara, cuidar bastante do input, porque o processo ele vai acontecer, mas chegar bem focado, que foi o caso de sucesso que você comentou, já estava definido, mas se não está definido, não é um bloqueio. Não é um bloqueio. Dá Na pra verdade, aqui a começar gente tem definir. várias formas de ajudar, porque ela não só seleciona, mas ela, por exemplo, eu tenho 200 ideias aqui que eu fiz de um programa de ideias. Por qual que eu começo? Tá, entendi. E aqui ela vai ajudar, e assim, a potência de uma inteligência artificial, de GenAI, para entender a sua estratégia, entender os contextos e falar dentro de uma lista de 200 projetos, fazer uma matrizinha lá de impacto versus Esforço. complexidade, e se o projeto é de curto, médio, longo prazo, se é um horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3 de inovação. Tá com dúvida sobre o horizonte? Daqui a pouco a gente vai dar uma dica de onde você pode aprender isso. Pega esse gancho. Então, você tem aqui os diferentes projetos e você fala, olha, eu quero cuidar desses projetos aqui, porque Entendi. talvez sejam mais importantes. Ela vai te ajudar a fazer isso, a ter esse primeiro filtro de 200 coisas, e ela faz isso muito rápido. Então, esse é o ponto. Aí eu peguei uma ideiazinha dessa aqui e vamos jogar para cá. Boa. E aí, colocou aqui dentro, eu tô olhando aqui, já tô, sim, lembrando do design thinking, do duplo diamante, de expandir, convergir. Perfeito. Então aqui, obviamente, você vai olhar para o problema, vai definir mais claramente o problema, esse que é o princípio Esse é o do primeiro design thinking. diamante. E o segundo, você vai partir para a solução. Eu gosto muito desse framework, porque ele te faz pensar no usuário, ele te força a pensar no usuário. E acho que essa é a beleza, e que por mais que por exemplo, aquele exemplo que a gente estava dando do design sprint, coisas assim, que tenta percorrer, ele perde uma profundidade aqui que eu acho que é muito importante para gerar boas ideias depois. Então eu gosto desse modelo, o que a gente faz qual é a desvantagem aqui? Não tem mais desvantagem, eu consigo fazer isso em uma semana, eu consigo fazer num curto espaço de tempo. Mas vamos falar assim, o primeiro passo que a gente coloca
A gente chama ele de planejamento estratégico. A gente nem olha muito com, vamos fazer um desk. Não, tem um passo antes aqui que a gente olha o seguinte. Mas é um planejamento estratégico para esse desafio? Para esse desafio, é entender esse território. Tá. Você vai ter... Não é um planejamento estratégico da corporação, não. É uma conexão real disso daqui, um aprofundamento estratégico em cima desse desafio. Tá bom. Então, vamos falar assim, eu tenho 20 documentos, reportes, de onde eu tirei a ideia de fazer esse desafio. Eu tenho várias coisas. Eu tenho as minhas personas que eu cuidei dentro da minha organização. Eu já fiz uma ideação uma vez, um workshop, então eu tenho ideias aqui que eu vou trazer também. Então você pega todos os conteúdos e é impossível para uma pessoa que está operando ao longo disso daqui, dessa jornada, ter isso na cabeça o tempo inteiro. Para uma LLM, para um agente de LLM... consegue trabalhar com muitos dados, um volume ele não tem uma muito dificuldade grande, né? disso. Então a primeira coisa é a gente pegar isso e botar aqui dentro da Gini. Porque tem até uma coisa da prática, isso já aconteceu comigo em alguns projetos, de que você faz um monte de coisa, faz um monte de análise, prepara o pitch deck do produto para apresentar para o cliente, aí você chega na reunião e o cliente fala, olha, mas é aquele estudo, não sei o que, onde que vocês consideraram? Putz! Não tem, é humanamente impossível, ainda. cara. Então, ótimo, acho que isso é... Então a gente ingere isso e a Gini passa a ter alguns agentes aqui dentro treinados com essa informação para ser acessível o tempo inteiro. E óbvio, com critérios de segurança, proteção em cima dessa informação. Esse é o primeiro ponto-chave. O segundo, quando a gente vai falar, e muitas empresas, às vezes, quem nunca, né, chegou e falou, vamos fazer um chatbot para isso daqui, vamos fazer um aplicativo para isso daqui, sem ter se aprofundado no problema real. Então a gente sempre garante que a gente está dando esses passos atrás, entendendo esse contexto do problema, porque muitas vezes você tem aqui, a empresa está aqui, né, e o mundo dela de possibilidades está deste tamanho. E o que a gente faz aqui com a ajuda de IA, com todos os documentos, de insights, cara, qual é o público-alvo? Como que isso conecta na minha estratégia? Quais são os guarda-reios para que isso não fuja para uma coisa que seja completamente fora do core ou do que a empresa está entendendo que é o território de inovação. Entendi. Então essa discussão, ela sai desse... Eu sempre falo, esse momento aqui é muito chave quando você está fazendo inovação ou criando um produto ou um serviço, que parece que você está com um nevoeiro na tua frente, um nevoeiro denso, você não sabe muito bem para onde você vai. E o que a Gini faz aqui são interações e trazendo esses documentos todos que ela fala, tá aqui, tem esse mundo todo aqui, ela fala, vem para cá, porque aqui é o território real que você quer. Teve clientes nossos, por exemplo, que aqui estavam falando, isso aqui pode ser um B2B para uma escola, pode ser um B2B para uma universidade, pode ser um B2B, que era um tema mais relacionado à educação, pode ser um B2C, pode ser um B2Government. Cara, ferveu o oceano. E quando a gente trouxe algumas ferramentas ali, no caso até de personas sintéticas, para entender qual perfil demográfico talvez esteja mais interessado, ou existe um potencial de existir essa dor, e imediatamente ela conseguiu afunilar e falou, é ali que é o nosso foco, é aquele território. Mas a IA ajudou a definir esse foco, mas o check foi humano? Como que foi isso? O que vocês usaram? A IA trouxe os insumos necessários para que as pessoas definissem a estratégia. Legal. Então, nessa primeira, a gente organizou o desafio, focou no problema, fez o planejamento estratégico, ajudou a entender que análise de mercado. E aí, próxima parte. Eu gosto sempre de começar essa parte aqui com uma matrizinha chamada CSD. Certezas, suposições e dúvidas. Ela vai fazer você ter um mapa muito claro do que você tem de informação, e aí você tem esses 20 documentos, você tem a internet inteira para trabalhar sobre aquele contexto daquele desafio que você está aqui. O que eu conheço, o que eu suponho, o que eu tenho dúvidas. E a ideia é trazer tudo para cá. É sempre puxar as coisas o mais para cá possível. O que sobrar de suposição e dúvida, tem uma pessoa que você pode perguntar, que é o seu cliente ou seu usuário. E isso uma parte ali das personas sintéticas resolve, a outra parte a gente tem que fazer pesquisa complementar. E aqui o que a gente vai parametrizar, não, a gente consegue fazer muita coisa nessa fase, eu diria que 100%, se você já tem dados de personas, por exemplo, a gente vai trazer para cá, e elas conseguem inferir dentro de um território, se é um território adjacente, ela consegue inferir muito bem, ou se você não tem nada, e principalmente ali é o ganho maior. Você teria muito tempo e muito trabalho para tirar essas conclusões se você tivesse que pesquisar. E aqui a gente consegue do zero estabelecer as personas iniciais e elas são muito boas, elas são muito precisas. E esse que é o grande barato. Então você tem um cliente aqui que você vai fazer aquele mapinha do Value Proposition Canvas, que tem aquela parte toda de... as necessidades, os jobs to be done, brain killers, enfim, tudo mais.
os pains e os gains da persona. E você consegue ter esse mapa muito bem estabelecido em cima de uma pesquisa que você faz. Só para você entender, ter uma noção de velocidade, aqui eu estou entrevistando 50 pessoas digitais em 5 minutos. Isso é... Então, difícil você ganhar disso. Sim, humanamente impossível. Mas tem uma coisa que está me chamando a atenção, Mário, que assim, geralmente quando a gente faz mudança de um sistema, carregar o legado é muito difícil. Mas para IA, pelo que você está trazendo aqui, a gente não perde nada. Inclusive, a gente usa melhor aquilo que a gente já tinha. E aqui eu não estou dependendo de nenhuma integração. Assim, eu não tenho um dado vivo aqui para trazer para cá. Então eu consigo fazer batch de arquivos, eu consigo trazer. Isso aqui não é instantâneo, não é real time. Não precisa ser, na maioria dos casos. Então aqui, uma vez que eu tracei os jobs to be done, os pains, eu vou para uma ideação. A IDEA é muito poderosa para idear. Ela trabalha tipicamente 40 vezes mais rápido do que um ser humano para ideias. E ela consegue ter uma lateralidade que ninguém tem. O que é lateralidade? Lateralidade é eu pegar, por exemplo, que outras indústrias eu conheço que já resolveram esses jobs to be done. Tá, entendi. Então eu tenho outras indústrias que eu nem conheço, que você não conhece, que a gente aqui dentro dessa sala, ele vai pegar benchmarks de outras coisas e trazer essas ideias e como que elas se refletem de indústrias análogas para o meu desafio. Então aqui eu estou falando que eu vou ter 40 vezes mais rápido ideação, eu vou ter mais lateralidade nessa ideação. E aqui eu falo que é um momento muito chave de trabalhar como centauro e não como ciborgue. Porque aí eu vou trazer, essas ideias tem coisas muito boas, tem coisas que vão inspirar as pessoas. Eu vou puxar aqui também ideias daqueles 20 documentos que tem coisas aqui importantes. Dessas entrevistas com pessoas, dependendo se eu perguntei alguma coisa para ela do tipo, que experiências boas ou negativas, dá um exemplo do que você fez e que seja bacana, ela vai pegar e você vai conseguir trazer insights aqui para dentro dessas ideias. Então você tem uma variedade, falando de uma ideação aqui com 100 ideias, 100 conceitos iniciais bem curtinhos, muito rápidos. Você vai pegar isso, vai trazer as ideias humanas juntas e você vai priorizar essas ideias, qual que é a melhor, qual que é a segunda melhor, qual que é a terceira, só que não é com bolinha no post-it. Sim. Que eu não conheço um método mais enviesado do que não, esse. O pessoal fala que a IA tem viés, tem métodos com mais viés, pessoal, dentro da sua empresa, pode ter certeza. E aí aqui o que a gente faz essa prioridade muitas vezes é feita em relação ao meu cliente. Qual que tem maior potencial de resolver as dores, os jobs to be done e os gains dela. Então você começa a ter uma perspectiva muito mais de fora para dentro. Eu posso trazer perspectivas da estratégia para essa priorização. Eu posso trazer elementos. Não, eu só quero ideias de curto prazo, eu só quero ideias que sejam factíveis, eu só quero ideias que eu já tenha competência interna para fazer ou ideias que estejam muito conectadas com a minha estratégia. Eu consigo trazer vários elementos de priorização para isso. E aqui, essas coisas que são boas, dependendo se elas fizerem sentido, aquela clusterização que a gente faz com os post-its, ele vai agrupar isso e criar um conceito que imediatamente é validado por essa persona. Cara, isso é muito legal, né? Porque uma das coisas, assim, o ingrediente fundamental da inovação, da criatividade é a diversidade, é você ter um choque de informações para você criar uma nova ideia, né? E quando a gente está usando o poder da IA, e não é à toa que a gente está vendo esse sombreado aqui no frame, essa expansão, ele consegue trazer esse termo que você trouxe, né, de lateralidade, de transportar esses conceitos, de fazer choque, e isso aqui que é o mágico, né? De usar tudo que já foi feito para trás e iterando etapa a etapa, né? Maravilha. Perfeito. E aí, a etapa final? Aí no final você tem um conceito que ele é o ganhador, você vai trabalhar com vários deles, você vai testar com essas pessoas, como se fosse uma entrevista de conceito, é bem diferente dessa técnica que a gente utiliza aqui, que é bem legal. E aí você tem um blueprint de serviço, que o blueprint de serviço, ele vai trazer para você cada etapa, né, que você tem, e em cada etapa o que está acontecendo com a persona, quais são as atividades, bem blueprint mesmo de serviço, né? O que são as atividades, quais são as interfaces que ela está acessando. A gente adiciona umas coisas aqui interessantes no blueprint, que eu falo dessa persona aqui, que dor, ganho, essa fase aqui está resolvendo, e dessa daqui, e dessa daqui. Então a gente vai trazendo vários elementozinhos aqui que são importantes sobre a persona. Isso ajuda você a entender para que serve aquela etapa. Se ela deveria existir ou não deveria existir, se ela pode ser otimizada. Entendi. Então, isso daqui a IA, por exemplo, se eu pegasse muitos dados de muitas entrevistas, muito conceito, isso aqui eu demoraria umas 2 semanas, 3 semanas para conseguir fazer um blueprint de serviço bem feito com pessoas. Aqui eu faço instantaneamente, em 5 minutos ela cospe isso daqui para mim todo detalhado. Isso é mágico, né? São os 9 meses que você comentou, colocado muito aqui. Rápido. Muito rápido.
E eu acho que tem um elemento que é importante aqui de prestar atenção, que são várias técnicas que a gente já aplica no mundo real, que estão sendo uma realidade. A IA está tornando tudo isso daqui uma realidade aumentada, né? Dentro desse processo de inovação, as coisas seguindo. Mas e agora? A gente falou que Aí eu vou pegar a cada gente pedacinho. não muda, a gente precisa ir para o mercado. E Exato. agora? E agora o que acontece? O que você vai fazer? O que acontece agora é que desse blueprint aqui, a Dini vai criar para você o que deveria ter, como eu prototipo cada pedaço dessa frase aqui. Que KPIs eu deveria estar olhando? Ela estrutura isso e a gente pega, aí é um processo que nesse momento a tecnologia ainda demanda que a gente seja um pouco mais artesanal, mas a gente pega um designer acelerado por IA. Sim. E esse designer que é acelerado por IA consegue rapidamente, com esses inputs muito claros aqui que a Dini deu para ele, estruturar lá o appzinho, fazer bonitinho as telas e toda aquela partezinha do que deveria estar aqui dentro de cada fase. Isso daqui tem uma fidelidade relativamente alta, mas ela ainda é alto nível. Por quê? O que você precisa é ter a sequência de telinhas que você vai ter aqui, e de cliques e de coisas, mas que tragam esses elementos que são chaves para você validar que aquilo ali está resolvendo de fato a dor ou necessidade do seu cliente. E uma vez com isso daqui, aí sim, vai para as pessoas reais. Vai para as pessoas reais. Você vai precisar entrevistar essas pessoas e elas vão te dar mais insights. Esses insights podem ajudar você a refinar a sua persona sintética, mas principalmente refinar a sua ideia. Uma vez validada, aí você manda para a produção. Cara, é muito Esse legal. é um exemplo de serviço digital que eu dei aqui, mas isso aqui poderia ser várias outras coisas também que a gente conseguiria trabalhar. Mas essa é a ideia geral do que a gente faz e a sprint ela vem daqui até esta parte daqui que eu trouxe. Tá, então entendi. isso aqui cobre todo esse processo em uma semana, o que tipicamente uma organização vai demorar 6 a 9 meses. Então, assim, o medo que eu tinha, o receio que eu tinha ao ver o pessoal mexendo com IA e tudo mais, não, beleza, agora ninguém mais vai falar com o cliente, vamos criar um monte de persona sintética, os clientes vão falar virtualmente o que querem. Na verdade, é o oposto. Porque o que a gente ficava antes 9 meses dentro de uma sala fazendo post-it e tudo mais, a gente encurta esse processo que era muito de análises, parálises, ficava pesquisa, e o primeiro negócio a gente já não lembrava mais. A gente condensa isso e a partir daqui dedica 80%, 90% para validação e validação, refinamento do que você vai trocar a ideia com as pessoas. que é aqui que a vida acontece, né? Aqui que a vida Exatamente. acontece. Exatamente.